Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer um pouquinho do sistema respiratório, né? Um pouquinho da fisiologia, de como funciona esse sistema muito importante para que vocês consigam aí, na hora de fazer um raio-x, uma tomografia, ter em mente como fazer, né? Como funciona e poder orientar melhor os seus pacientes na rotina. Desde já eu agradeço a vocês, peço para que vocês curtam aí o vídeo, compartilhem a página para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que necessitam dessas informações. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E para dar início aí ao reconhecimento de todas essas estruturas e de como funciona esse transporte aéreo, é muito importante nós sabermos qual é o mecanismo, né? Quais as musculaturas que envolvem para que essas incursões, ou seja, essas ins e expirações funcionem adequadamente. Então, nós conseguimos visualizar, né, que esse movimento é realizado principalmente através de duas musculaturas. Uma delas está aqui nessa imagem, que é chamada de diafragma. O diafragma ele é descrito como a musculatura mais importante aí, para a realização da incursão. Então, quando nós inspiramos, ou seja, nós puxamos o ar para dentro dos pulmões, esse diafragma ele se contrai e ele tende a descer no sentido da cavidade abdominal. E no momento em que nós expiramos, né, ou seja, a gente solta o ar que está preso nos pulmões, acontece um relaxamento da musculatura do diafragma, e isso faz com que ele seja direcionado novamente de encontro, né, à cavidade torácica. E em conjunto com o diafragma, nós temos as musculaturas intercostais, né? Elas ficam entre as costelas. Então, quando a gente inspira, né, em conjunto com o diafragma, elas se contraem também, fazendo com que a nossa caixa torácica se expandam, né? Então, ela puxa as costelas para cima e isso faz com que aumente o espaço intratorácico. E do mesmo modo, quando nós expiramos, essa musculatura relaxa, fazendo com que as costelas voltem ao seu estado de repouso. Então, para a gente entender o mecanismo, né, no ato da inspiração, no nosso corpo, a nossa musculatura age de tal forma com que nós consigamos ganhar espaço, né, da cavidade torácica, e isso faz com que o ar entre para dentro dos pulmões. E, consequentemente, quando nós expiramos, né, nosso corpo faz com que a cavidade torácica seja diminuída, né, aumentando a pressão dentro do pulmão, para que esse ar possa sair pela boca e pelo nariz. E aí nós temos aí uma animação para a gente visualizar melhor de como ocorre essa ins e expiração, né? Então notamos aí que na inspiração o diafragma desce, né? Ele desce para o sentido do abdômen. As musculaturas intercostais se contraem aí, por mais que não estejam representando, mas ela se contrai, fazendo com que a caixa torácica se expanda. E no sentido contrário, quando há expiração, o diafragma vai relaxar, assim como as musculaturas intercostais, fazendo com que a caixa torácica diminua e faz com que o ar seja liberado. E em todo esse processo, nós não poderíamos deixar de falar sobre o trajeto do ar, né? Então, quando nós inspiramos e expiramos, o ar ele percorre por um tubo, né, de transporte, para que ele tenha um destino final, que é, no caso da inspiração, os alvéolos, né, para realizar a hematose, e no caso da expiração, o meio externo para liberar o oxigênio para o ambiente. E a primeira estrutura no ato inspiratório que nós vamos visualizar é a cavidade nasal, seguido pela faringe, esse órgão sendo dividido em 3 segmentos,
sendo eles a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Após o ar, ele vai percorrer pela traqueia, brônquios principais, direito e esquerdo. Depois, o ar percorre pelos brônquios lobares e os brônquios segmentares, os bronquíolos e os alvéolos, aonde vai ocorrer a troca gasosa. E a última porção do sistema respiratório é formada por dois grandes pulmões, né? Eles estão localizados de cada lado da cavidade torácica, e os pulmões eles preenchem todo o espaço não ocupado pelas outras estruturas, né? As estruturas ali que a gente estudou do mediastino. E vale ressaltar que os pulmões são direito e esquerdo, né? O pulmão direito ele é subdividido por duas fissuras, profunda oblíqua e pela fissura horizontal, e o esquerdo é dividido apenas pela fissura oblíqua. E justamente por ter essas divisões, né, que nós conseguimos segmentar os pulmões, uma vez que o pulmão direito será subdividido em lobos superior, médio e inferior, e o pulmão esquerdo em lobo superior e inferior. E na região interna dos pulmões está presente o hilo pulmonar, né? Então, o hilo pulmonar ele é caracterizado por fazer a comunicação das estruturas externas do pulmão com o interior do pulmão, como, por exemplo, as veias e artérias e brônquios pulmonares. E é muito importante frisarmos da presença das pleuras pulmonares. Tá? Nós temos a pleura parietal e a pleura visceral. E elas são responsáveis por realizarem, de fato, né, com a ajuda da musculatura, os movimentos respiratórios. E como funciona esse mecanismo, né? Então, visto que temos a pleura visceral e a pleura parietal, né, a primeira pleura, a visceral, ela reveste todo o pulmão, né? Então, e as fissuras. E a pleura parietal, ela reveste a parede torácica, né, ao se empreender no aspecto interno do tórax. E entre elas, não existe a presença de ar, é um vácuo que liga as duas permanentemente. E quando nós respiramos, né, quando nós fazemos a inspiração e a caixa torácica se expande, gera uma pressão negativa da pleura parietal com a visceral, né, fazendo com que a pleura parietal puxe por essa pressão negativa a pleura visceral, que por si está revestindo o pulmão, né, ela se liga com o pulmão e acaba trazendo o pulmão junto, gerando uma pressão negativa no pulmão e fazendo com que o ar entre para realizar a função respiratória.